Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 21. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, em gotinhas da verdade. Aquelas gotas diárias que estão caindo em nossa mente, em nosso espírito, para um aprendizado perfeito na palavra de Deus. Hoje, a gente começa lendo Mateus 24, 15. Esse texto, aliás, este verso implícito no sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos ligar estas palavras do Senhor Jesus Cristo o livro de Daniel. Aliás, Jesus está mencionando Daniel. Veja que honra. Isto confirma a veracidade das profecias de Daniel. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo fez menção do abominável da desolação. É interessante que, quando a gente lê os versos anteriores do texto, vemos Jesus falando dos sinais, dos acontecimentos que antecederão a sua vinda. Na sua didática, na sua pedagogia perfeita, Jesus, ele, após mencionar esta série de sinais, aí então, ele, como que concluindo esta parte, este ponto do sermão, ele diz no verso 14: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. É claro que ele percebeu as interrogações que ficariam na mente dos ouvintes, na mente dos leitores da sua profecia, pois ele acabou de falar sobre o fim. E então ficariam as perguntas: quando será este fim? Quando acontecerá, mestre, tudo isto que o Senhor falou? Então, ele coloca aqui como que um recheio num lanche, como que um recheio na profecia. Ele cita a profecia de Daniel. Mas qual profecia? Lembre que quando o anjo Gabriel veio pessoalmente falar com o profeta Daniel, não foi numa visão. Ele veio
pessoalmente falar com o profeta Daniel, ele mencionou uma série de acontecimentos alusivos ao tempo do fim. E então, ele diz no verso 26 do capítulo 9 de Daniel, ele disse que o príncipe, aliás, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E ele, isto é, o príncipe que há de vir, fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana aqui é uma semana de anos. Então, Daniel, aliás, o anjo Gabriel, está dizendo para Daniel que o príncipe que há de vir, a besta, o anticristo, fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana ele vai quebrar a aliança. Aí ele mostra o perfil deste príncipe, o perfil do anticristo em relação à vida religiosa, em relação ao templo. Ele diz que nesta quebra de aliança, ele vai proibir o sacrifício contínuo e a oferta de manjares, que é aquela mesma oferta, aquele mesmo sacrifício que lá em Daniel 8, 10 a 12, mostra que o imperador grego, entre os anos 171 a 164 antes de Cristo, quando ele profanou o templo de Israel, ele violou, ele proibiu, ele jogou as ofertas por terra, ele pisou sobre tudo isto. E agora o anjo Gabriel, dizendo para Daniel que o príncipe que há de vir, isto é, ele está falando agora de coisas futuras, ele vai proibir a prática destes sacrifícios, das ofertas de manjares, deste sacrifício contínuo. Olha o templo sendo profanado mais uma vez. Olha o abominável da desolação de que Jesus falou no seu sermão profético. O anjo disse que ele, o anticristo, virá sobre as asas das abominações. Por isso, Jesus está dizendo assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, e eu, Jesus, falei do fim. Então, este fim do qual eu acabei de falar será marcado por este abominável da desolação,
assim como Antíoco Epifânio profanou o templo naquela época, assim como aquele governante interveio na vida religiosa dos judeus, o anticristo vai intervir na vida religiosa do povo de Deus, com suas leis arbitrárias, com suas leis ateísticas. Quando Jesus fala, quem lê, entenda, Jesus está dizendo, use a vossa inteligência, façam um paralelo entre este abominável da desolação, do qual Daniel falou, e saibam que eu estou falando deste mesmo abominável que acontecerá no tempo do fim. Notou a preciosidade da palavra profética? Notou a veracidade daquilo que o profeta Daniel disse? Notou como o mestre dos mestres, Jesus, o nosso Deus e Salvador, falando de sua própria vinda, falando do fim, ele deixou claro que este abominável da desolação estará novamente no lugar que ele não deve estar. Nos próximos vídeos mostraremos ainda mais paralelos. Hoje a gente termina dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Amém.